Olá, sejam bem-vindos ao AgroMais Comex, o comitê executivo informal do canal AgroMais, um canal 100% dedicado à agroinformação. Nessa primeira reunião informal do nosso comitê executivo, nós vamos tratar do tema a importância do mercado de capitais para o agro brasileiro. Para participar desse programa, a gente convidou um time de especialistas, de executivos, que vão abordar esse assunto em profundidade. Para fazer a abertura, a participação inicial nesse programa, eu quero convidar a Rafaela Westermann Araújo, que é gerente de relações com empresas da B3, a Bolsa Brasileira. Rafaela, seja muito bem-vinda aqui ao Comex do AgroMais. Muito obrigada, Marcelo. O agro, ele é o motor da economia brasileira. Entretanto, ele é muito subrepresentado em bolsa de valores. Por exemplo, hoje a gente tem pouco mais de 20 empresas listadas em bolsa, que é muito pouco, né? Se a gente for pensar na quantidade de companhias aqui no país e a relevância do setor de agronegócio. Mas só no ano passado a gente teve 6 empresas que abriram capital relacionadas aqui ao agronegócio. Então isso vem mudando, cada vez mais a gente tem visto uma aproximação maior do agro com o mercado de capitais brasileiro, né? E sem falar somente só de IPO, mas contando também um pouco de dívida, né? Por exemplo, ano passado a gente teve pouco mais aí de 20 bilhões de reais emitidos em CRA. Então isso vem mudando. O investidor brasileiro também tem olhado bastante para as empresas do agronegócio, que ela traz consigo uma tese muito importante, né? Que é uma tese de empresas mais resilientes e mais descorrelacionadas ao ciclo político e ciclo econômico brasileiro. Então, é muito importante também ter mais opções de companhias nesse sentido, né? Principalmente como o caso agora de 2021, 2022, que é um ano eleitoral, que obviamente traz incertezas relacionadas, né? Então, é importante também olhar e ter mais opções aqui de empresas mais resilientes e menos descorrelacionadas ao ciclo político e econômico brasileiro. Muito bom, muito obrigado pela primeira participação. Quero pedir agora ao Pedro Freitas, que é sócio e o responsável por agro no Banco de Investimentos XP. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Comex do AgroMais. A XP entrou com força no segmento do agro e eu gostaria de te ouvir sobre a visão da XP para esse segmento, para a importância do mercado de capitais para o agro brasileiro. Legal, Marcelo. Obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade. Acho que o agro ficou pop nos últimos anos, né? Então, todos os casos de IPOs foram citados aqui e toda essa visão que o mercado tem, que os investidores têm do agro. Mas é uma semente que a gente já vem plantando desde 2014 na XP, quando o Banco de Investimentos começou. Então, a gente na XP teve uma visão de setor resiliente, setor necessário, e foi aí que a gente buscou ganhar o nosso espaço, né? Quando a gente começou, praticamente, tinham cerca de 10 empresas, né, de capital aberto na Bolsa, representava aproximadamente 3% do market share da Bolsa. Praticamente não existiam ofertas de CRA, então as ofertas de dívida no mercado de capitais, né, não existiam. As grandes companhias e os produtores e toda a cadeia do agro se financiava muito em quê? Em bancos públicos, tradings e por aí vai, né, cooperativas e etc. E não tinha esse acesso ao mercado de capitais. E a história foi mudando muito ao longo desses últimos 8 anos de mercado, né? A gente gosta de brincar e fazer uma analogia que criou-se uma ponte entre o agro, Faria Lima e Leblon nos últimos anos. E essa ponte, com a ajuda de muitos stakeholders, né, com a ajuda de instituições financeiras, principalmente a XP, com a ajuda da B3, com a ajuda das companhias buscando se evoluir em termos de governança, em termos de ESG, etc., foram aumentando a largura dessa ponte e permitindo com que mais emissões, mais títulos fossem comercializados entre as empresas e os investidores. Então, começou esse movimento lá atrás com emissões de CRAs, era algo muito tímido. Então, em 2014, eu lembro que a gente comemorou, a gente fez mais ou menos 100 milhões de ofertas de CRA, foram Jalles Machado e Usina Alcoeste, foram 2 emissões ali de usinas, né, do setor sucroenergético que a gente fez. E hoje, a gente está falando que no mercado, no ano passado, teve aproximadamente 20 bilhões de reais, né, XP participando de mais ou menos 1/3 disso. Então, olha a diferença e a construção de mercado que teve de 2014 para 2021. E aí,
para melhorar a largura dessa ponte e ter um trânsito mais livre entre o agro, a Faria Lima e o Leblon, novos participantes foram entrando, o governo foi colaborando com leis, com novos produtos, etc. Então, houve surgimento, por exemplo, da debênture de infraestrutura, que prioriza todo o setor de biocombustíveis, né? Já vem alavancando volumes altíssimos de captações e levando muito dinheiro para o agronegócio. Teve a participação de todos os FIAGROS, né? Então, é um fundo que eu gosto de pontuar ele como um veículo que vai permitir com que o agro, empresas menores e ainda não tão preparadas do ponto de vista de governança, consigam acessar o agronegócio e as emissões não fiquem muito concentradas nas grandes companhias, né? Então, acho também muito importante a participação desse veículo e a gente apoia, né? Estamos falando de um veículo que foi colocado em prática em setembro do ano passado e já em 4, 5 meses foram emitidos aproximadamente 2 bilhões de reais, mas já tem um pipe de mais ou menos uns 4, 5 bilhões já bem desenhado para esse ano, né? E a depender de mercado pode ser muito maior que isso. E aí também teve a parte de renda variável, né? A parte de abertura de capital das companhias na Bolsa. Foram 6 ofertas e uma oferta subsequente de ações de uma empresa que já era aberta e captou ainda mais recursos na Bolsa, fazendo com que esse market share aumentasse e o agro tivesse uma participação melhor ali na Bolsa, no portfólio de renda fixa, no portfólio de fundos dos investidores. Então a gente acha que o setor ainda é muito pouco representado na Bolsa, mas ele vem crescendo muito na Bolsa e no mercado de capitais de forma geral, vem crescendo muito e ganhando muita participação, né? E hoje virou pop, agro é pop, todo mundo gosta. Por quê? Acho que o pessoal se realizou que a questão de alimentos e biocombustíveis é algo muito importante para o futuro do mundo, do Brasil e de todos, né? E dentro disso, o Brasil é um país que tem recursos naturais, localização geográfica e custo de produção super competitivo quando a gente consegue comparar com outras grandes nações produtoras no mundo, né? Então, talvez o agro virou o queridinho e o Brasil é a bola da vez para conseguir fazer esse agro crescer e suprir toda essa demanda de alimentos e biocombustíveis no mundo. Bom, nós vamos continuar olhando para o futuro desse mercado, mas é importante entender a trajetória de onde viemos e para saber para onde estamos indo. Eu quero apresentar agora a Sheila Albuquerque, vice-presidente de negócios e ESG da AgroGalaxy, uma das estrelas dessa chegada das empresas do agro no mercado de capitais. Sheila, seja muito bem-vinda aqui ao Comex Informal do AgroMais. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, conversando, esse bate-papo super interessante. Reforço aqui, o Brasil é agro, tenho muito orgulho, costumo conversar com as pessoas que não fazem parte desse ambiente, falo, olha, o agro deu muito certo no Brasil. Se você for, é uma pauta para a gente se orgulhar, o produtor brasileiro, um produtor altamente tecnificado, nós sabemos fazer isso. Então é muito importante realmente estar representado na Bolsa. A gente tem aí notícias de que o agro pode representar 30%, caminhar para 30% do nosso PIB. É justo, é interessante que ele represente 30% também das movimentações da Bolsa. Então a gente falou de 3%, caminhando, tem um longo caminho a percorrer. E o AgroGalaxy é uma dessas 6 empresas que estreou na Bolsa do ano passado, né? E só para contar um pouquinho da nossa história, nós começamos em 2016 a tese, nós somos de um fundo de private equity no Brasil, somos brasileiros, 100% brasileiros, e a nossa tese é de consolidação do setor de varejo do agro. Para quem não está familiarizado, o varejo do agro é composto, ou era composto por pequenas empresas regionais, e nós estamos, junto com outras empresas, consolidando esse negócio, comprando essas empresas boas, regionais e transformando numa plataforma nacional. Hoje nós já somos uma plataforma nacional, a gente costuma falar do Pará ao Paraná, ou do Paraná ao Pará, mas a verdade é que a gente já tem uma filial em Santa Catarina, estamos presentes em todo o território nacional, com mais de 140 lojas, adquirindo empresas, já 8 empresas adquiridas, e
modernizando, transformando, implementando governança. Crescemos mais de 30% ao ano, então por que é bom, né? Quais setores hoje conseguem colocar na mesa mais de 30% de crescimento ao ano? Então é bom para o investidor, é bom para a gente. E a gente recorreu à Bolsa porque com esse nível de crescimento, e a gente cresce orgânico e inorganicamente, ou seja, a gente compra essas empresas, a gente precisa de um nível de capital muito representativo e importante. Então a gente precisou recorrer à Bolsa para realmente continuar nesse ritmo de crescimento. Ainda existem 5.500 revendas dessas regionais, entre pequenas e médias, passíveis aí de compra, né, para que esse setor possa se consolidar. Outro dado importante, a gente tem uma estimativa que nos próximos 10 anos o mercado de insumos, né, nós somos uma plataforma de quê? De insumos, grãos e serviços para o agricultor brasileiro, principalmente nas culturas de soja, milho, café e trigo, grandes culturas no Brasil. E existe uma estimativa de que esse setor vai mais que dobrar de novo nos próximos 10 anos. Então, da onde vem esse capital? Realmente nós precisamos que a Faria Lima, o Lebron se juntem ao agro, né? Calce as botinas, entendam a nossa necessidade e participe desse crescimento junto com a gente. Muito obrigado, Sheila. Eu quero agora apresentar o Eduardo Monteiro, que é vice-presidente da Mosaic Fertilizantes, que já há bastante tempo calça essas botinas, tem calçado junto com o canal AgroMais, tem nos ajudado a entender e a aprofundar sempre a nossa visão para o setor de agro. Eduardo Monteiro, seja muito bem-vindo aqui à nossa reunião informal do Comitê Executivo do canal AgroMais. Muito obrigado pelo convite, Marcelo. É um grande prazer poder estar com vocês nessa jornada, conforme você colocou aqui, com a botina suja de barro, indo ao campo, visitando o nosso produtor no Brasil, um grande herói nacional que faz com que esse Brasil cresça, faz com que a gente já represente, esse segmento represente aproximadamente 25% do PIB brasileiro, vamos chegar a 30% logo, com tremendo potencial em termos de mercado de capitais, já vista aqui os números que foram colocados, né? Então a gente tem a possibilidade de ampliar muito mais a representatividade na Bolsa de Valores. E eu, conforme o Marcelo colocou aqui, represento a cadeia de insumos, sou da Mosaic Fertilizantes, que é o maior produtor mundial de fósforo e potássio combinados no mundo. Hoje, as nossas operações aqui no Brasil representam aproximadamente 40% do nosso negócio global, haja vista a relevância que o Brasil tem para a agricultura mundial. O Brasil é altamente dependente de fertilizantes. A gente, além de importarmos, somos também o maior produtor nacional. Estamos trabalhando ativamente juntos, aí, junto às diversas associações do setor e junto com o governo federal, no sentido de tentar traçar metas junto ao Plano Nacional de Fertilizantes, para estabelecer uma diretriz onde a gente espera colher benefícios importantes para a indústria, facilitando aí a exploração no que diz respeito à regulamentação, trazendo uma questão que não se atrela a protecionismo tributário, muito pelo contrário, mas um tratamento mais equânime comparado com os outros produtores ao redor do mundo. E vai ser um imenso prazer poder debater aqui com expertos do setor sobre essa questão do mercado de capitais, principalmente porque o fertilizantes é um insumo relevante dentro da cadeia produtiva, representa de 25% a 30% do custeio. A gente observa uma evolução da questão atrelada ao financiamento do agricultor do Brasil, sempre dependente da questão do custeio, vindo da política agrícola nacional, mas que também tem um papel importante dos bancos privados, das cooperativas, dos revendedores e também das traders de grãos, que fizeram e desenvolveram muito e fizeram com que o agro crescesse com ferramentas muito distintas. O Brasil, por exemplo, tem uma ferramenta que é o barter, isso foi inventado aqui, é produto nacional. E a questão do mercado de capitais, seja através de novos processos de abertura em bolsa, ou seja através de emissões de dívida, tem um papel fundamental no financiamento desse produtor brasileiro. Então, vai ser um prazer poder contribuir com vocês. Muito obrigado, Eduardo. Eu quero agora trazer um primeiro tema, aproveitando a larga experiência que a gente tem aqui em volta dessa mesa virtual do canal AgroMais, que quais são os pré-requisitos ou a melhor abordagem que uma empresa hoje do setor de agro
tem que lançar mão para empreender com sucesso em abertura de capital ou acessando o mercado de capitais? Eu quero começar primeiro com a Rafaela. Rafaela, o que a gente pode recomendar a uma empresa que ainda não está no mercado de capitais, mas que quer aproveitar as boas oportunidades que esse horizonte traz pela frente aí? Bom, claro, acho que um tema que é super relevante para quem pretende acessar o mercado algum dia é principalmente a questão de governança corporativa. Né? Para uma empresa se listar em bolsa, ela tem que cumprir diversos requisitos, como, por exemplo, ter uma auditoria independente, tem que virar uma SA, vai ter que criar estruturas de governança de controle também, né, dentro de casa. Por exemplo, uma empresa que ela é fechada, ela tem alguns acionistas, depois que ela abre capital, ela passa a ter milhares, né, de investidores. Então, ela precisa se preparar para trazer transparência, controles, né, e por aí vai. E dentre esses pontos também tem diversas outras questões que são super relevantes. Né? Quando uma empresa ela vai acessar o mercado, ela precisa se comunicar com esse investidor. Como a gente falou hoje, né, aqui agora há pouco, o agro ainda está um pouco distante, né, da Faria Lima, do Leblon. Então é importante, né, ter um relacionamento prévio com esses investidores, conversar, começar a se comunicar, contar a sua tese, contar a sua história, entender a cabeça desse investidor também. Né? O investidor, quando a gente fala de abertura de capital, tem uma grande questão que eles têm muito pouco tempo, né? Tem uma simetria de informações, né? Então ele tem muito pouco tempo para analisar uma companhia. Então, quanto antes a empresa puder, né, se comunicar, conversar com uma XP ou com outros players de mercado que, né, fazem essa ponte com o investidor e contar a sua história, mais fácil vai ser esse processo de transição. Acho que um ponto é esse, né, de primeiro começar a se aproximar do mercado, dos investidores, entender a cabeça deles e começar a se comunicar um pouco mais com esses investidores, com esses stakeholders. Olhar para a parte de governança corporativa. E ESG também é super relevante, né, não é requisito específico de bolsa, entretanto, o investidor, né, não só os investidores, como a sociedade em geral, cada vez mais tem demandado, né, querendo entender um pouquinho mais o que as empresas fazem, qual que é a responsabilidade social, ambiental, etc., que ela traz. Então, é um tema que é super relevante também analisar. Né? Então, aqui só para... Senão, eu poderia ficar um tempão aqui contando, mas acho que é governança corporativa, preparação e começar a acessar o mercado, né? Esses investidores, isso é muito importante. E também entender a estratégia da empresa. Isso a gente sempre fala também, que existem companhia que está aproveitando, quer aproveitar uma janela de mercado. Entretanto, ela precisa entender qual é a estratégia dela, né? Onde que o mercado de capitais se enquadra nessa estratégia, até para conseguir comunicar melhor para esse investidor por que ela vai captar esse recurso, por que ela vai se listar em bolsa. Então, comunicação, aproximação com o mercado e governança corporativa, aqui, só para simplificar. Perfeito. Pedro, isso é para qualquer tipo de empresa? Eu estou falando especialmente de tamanho, né? Empresas pequenas, médias, também têm oportunidades nesse universo aí do mercado de capitais? O que você pode contar? Então, eu gosto de elencar 4 pontos para responder essa pergunta. E para o ponto de governança, que já foi muito bem comentado aqui, eu vou citar o exemplo da Jalles, que é um exemplo que eu sempre uso em várias conversas que eu tenho. Né? A Jalles, quando a gente pega o tamanho da Jalles em processamento de cana, né, ela é mais ou menos 25% da São Martinho, que era a empresa já aberta na Bolsa. Então, ela é relativamente pequena com relação ao que temos. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente pega o investimento que ela fez em governança, fez com que no momento dela fazer o seu IPO, ela praticamente não tivesse nenhum investimento adicional. Ou gasto muito grande de tempo, ou gasto muito grande de energia. Ela praticamente virou a chave e fez o seu IPO. Né? A Jalles, ela já tinha balanço auditado trimestralmente, ela já tinha um site de RI, onde ela compartilhava todas as informações financeiras, ela fazia call de resultados trimestrais. Então, ela, mesmo sem ser aberta, ela já seguia praticamente todas as regras e ritos de uma empresa aberta. Então, foi muito simples isso, por quê? Porque ela já sabia como é que tinha que fazer, o mercado já conhecia ela, então, do ponto de vista de governança, foi muito simples colocar de pé. Né? Aí eu gosto de elencar, para a gente conseguir sustentar a transação de uma pequena, média ou grande empresa, além da governança, 3 outros pontos. Primeiro, a tese de negócio, né? A gente tem que saber se a tese ela para de pé, se é uma boa tese, como é que é a estratégia de negócio daquela companhia. Segundo, custo-caixa.
Isso aqui é extremamente importante. Então a gente está falando de um mercado de commodity, né? O preço está dado. Essa empresa está vendendo o quê? Commodity, o preço está dado. Então onde que vai estar o grande diferencial dessa empresa? Vai estar no custo de produção e na produtividade que ela vai ter. Que para mim se resume ao quê? Custo caixa. Então pode ter um ano muito bom, essa empresa vai rachar de resultado. Quando for um ano muito ruim, ela vai se afogar depois das outras, né? Então, o que eu digo com isso? Ela vai ser resiliente no longo prazo. E a terceiro ponto, e não menos importante, é a questão de você entender o gerenciamento de risco da sua companhia. Então, você está num mercado onde tem questão cambial, questão climática, questão de tempo, e todos esses pontos são fundamentais num mercado de commodity, você prestar atenção e fazer um bom gerenciamento de risco para ter uma perpetuidade positiva da companhia. Então, eu gosto de brincar, tem que ter governança para chegar e poder contar a história na Faria Lima ou no Leblon. E depois a história vai ser muito bem fundamentada, principalmente nesses 3 pontos aqui que eu elenquei. Excelente. Bom, eu queria ouvir agora a Sheila, porque a experiência da AgroGalaxy foi muito bem sucedida. Dentro desses pontos já abordados aqui, que dificuldades vocês enfrentaram nesse processo de abertura do capital, de acessar o mercado e em quais apostas a AgroGalaxy depositou as suas fichas aí nesse processo? Sheila. Como nós pertencemos a um fundo de private equity, a questão de governança era muito bem estabelecida já dentro do AgroGalaxy, né? Então, esse tema de gestão de risco muito forte, né? Mesmo a ESG já bastante implementado, balanço auditado pelas Big Fours, né? Dentro do sistema. O que a gente teve que fazer diferente, por exemplo, foi estabelecer um conselho. Nós estabelecemos um conselho com 4 externos, né? Independentes, super bacana, com pessoas do mercado, dos temas que a gente precisaria para avançar, né, nesse crescimento, nessa agenda. Eu diria que o desafio que a gente enfrentou é que a gente pegou um momento de Brasil que a gente não esperava, né? Então, a gente estava vindo numa janela boa, de repente, fato, Petrobras, a gente veio e agora, vai ou não vai? A gente, fechando a janela, a gente decidiu que ir e sair, e foi bem sucedido. Com esse recurso que a gente teve do IPO, nós compramos mais 2 empresas, inclusive já usamos o recurso, compramos a Ferrari Zagato e a Agrocat recentemente, então a gente foi necessário, então aproveitamos aquele finalzinho de janela, embora não tivesse sido um momento brilhante que foi há um pouco mais, alguns meses anterior, mas a preparação não foi difícil porque a gente já vinha com essa governança muito bem estabelecida. O desafio foi o momento e contar para o investidor o que nós somos, porque até então a Bolsa tinha empresas de produção, então uma CLC, uma Jalles, ou empresas de alimentos, uma JBS, mas não tinha uma empresa de varejo, nós fomos a primeira. Então, eu diria que o nosso desafio, e até agora a gente vem trabalhando nisso, é contar o que a gente faz, né? Quais são os nossos riscos, o que é barter, né? O pessoal... O que é esse barter? É literalmente um escambo, a gente troca insumos por soja, por grãos, né? Esse education, principalmente a questão da sazonalidade. Nós vendemos insumos em uma época e recebemos a conta em outra. Esse tema de sazonalidade muito forte. Então, a gente passa, 2, 3 trimestres do ano, onde a gente literalmente tem prejuízo e a gente recebe todas as contas num determinado momento, onde vem todo o lucro. Então, assim, diria que foi o momento e o education que a gente vem fazendo e já está bem melhor. Hoje o investidor já entende bem mais qual é o nosso negócio. Muito bom. Eduardo, essas botinas aí estão bastante gastas já. Você já é de um tempo que o mercado de capitais ainda estava chegando aqui para as empresas brasileiras, né? Queria que você contasse um pouco como é que você acompanha do outro lado aí, numa outra ponta, esta chegada dessas empresas do agro no mercado de capitais. Esse tem sido um avanço importante. Como é que você vê esse avanço das empresas do agro aqui no Brasil? A Mosaic tem uma experiência vasta aí no mercado de capitais já, mas aqui no Brasil é uma coisa recente, como a gente está descobrindo aqui.
e eu gostaria de ouvir alguém que tenha acompanhado essa evolução do mercado. Olha, Marcelo, a gente enxerga isso de forma bastante promissora, principalmente o que a gente vem acompanhando nesse passado recente e fazendo uma analogia com a Mosaic Fertilizantes. A Mosaic Fertilizantes foi criada em 2002, era fruto de uma fusão de duas organizações e naquele momento uma dessas organizações era pública e deu continuidade, criamos a Mosaic, que se tornou uma empresa pública listada na Bolsa de Nova York. Então, a experiência prática trazendo do mundo que nós vivemos, em termos de governança, em termos de padrão de gestão, em termos de sustentabilidade, são referências importantes e que nós enxergamos que isso será refletido nesses novos cases que estamos acompanhando aqui no Brasil. Então, quando a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade, a gente tem pilar muito forte. Bem, primeiro, sustentabilidade é uma coisa que é demandada pela sociedade, pelo mercado financeiro como um todo, muito mais do que uma atribuição empresarial, é uma obrigação. Mas é algo interessante, eu estava conversando com a Sheila aqui nos bastidores, porque essa questão de ESG está muito atrelado à nossa estratégia. Então, é uma coisa que se une. E dentro desse contexto, quando você desenvolve esse mercado de capitais aqui no Brasil e observa que esse é um tema importante para a nossa agenda do agronegócio, incorporar isso na agenda estratégica das organizações é fundamental. E aí a gente não fala só de incorporar, mas a gente precisa dar visibilidade e muito mais, convencer o mercado do que as coisas são feitas. E eu vejo isso como uma forma muito positiva do mercado financeiro, com o seu nível de governança, poder nos ajudar nesse nível de profissionalização, proporcionando aí um desenvolvimento muito maior da governança corporativa dentro do agronegócio, que é um setor relativamente novo nesse sentido. E temos um potencial, uma avenida tremenda, Marcelo, quando você enxerga, por exemplo, a questão de disponibilidade de terras. Acho que foi o Pedro que mencionou aqui. Olha, a gente pode crescer mais de 70 milhões de hectares sem desmatar uma floresta na Amazônia. É só converter a área de pecuária degradada em agricultura. A gente tem projetos no Brasil que falam de integração, lavoura, pecuária e floresta, que são cases e exemplos mundiais e que são base importante para toda essa questão de ESG. A gente tem um Código Florestal, que é um dos mais rigorosos do mundo. Sem dúvida, nós precisamos cumprir ele na sua integridade. A gente observa, sim, problemas, mas com fiscalização a gente vai conseguir trabalhar isso. E trabalhamos dentro do universo onde a gente alimenta, nesse momento, aproximadamente 800 milhões de pessoas, Marcelo. 800. Em 2050, nós vamos chegar a 1,5 bilhões de pessoas. E, além de tudo, quando a gente fala de energia, e o Pedro mencionou bem isso, nossa matriz energética para um país de naturezas continentais, 47%, quase 50%, é renovável. Então, são itens importantes que, dentro desse contexto, quando eu enxergo a experiência que nós, enquanto organização, temos, e lá na Mosaic Fertilizantes, a gente tem uma agenda muito forte nesse sentido. A gente trabalha com essa linha de reportes de sustentabilidade há mais de 10 anos. A gente tem uma linha de atuação muito importante que não envolve só o meio ambiente. Quando a gente fala de redução, a gente tem metas de zerar a emissão de efeitos de gás estufa, a gente tem metas de trabalhar muito bem o consumo de água potável. A gente, quando pensa no campo de pessoas, a gente trabalha muito na questão do desenvolvimento das pessoas, não só dos nossos funcionários, mas também nós trabalhamos nas comunidades que nós atuamos, temos o Instituto Mosaic que ajuda a gente nisso. E, finalmente, a gente também trabalha com essa questão importantíssima hoje, que está dentro da agenda de todas as organizações, que é a questão de poder trabalhar diferentes culturas, diferentes etnias, essa política de inclusão. Então, são itens que, dentro desse contexto aí, eu fiz um aparato geral, mas que eu vejo como uma oportunidade fantástica e única para o nosso segmento. Excelente. Eu queria trazer agora a pergunta natural, né? Depois de ouvir a Mosaic, uma experiência internacional, as oportunidades que se abrem para o Brasil no mundo. Além da Faria Lima e do Leblon, Rafaela, é possível atrair o capital de Nova York,
de Ohio, do interior dos Estados Unidos, de outras partes do mundo, como tem sido a atratividade do setor agro brasileiro para o mercado de capitais internacional. Essa é um ponto para a gente conversar um pouco agora aqui no Comex do AgroMais. Não, com certeza, Marcelo. Acho que aqui é um pouco até do que a gente já falou, né? Cada vez mais, quando a gente traz mais empresas, né, do agronegócio para a Bolsa, isso acende também, né, o alerta positivo, quero dizer assim, né, dos investidores, de outras empresas também. Quanto mais tiver companhias do agronegócio aqui no mercado brasileiro, cada vez mais os investidores também vão entender, vão conseguir entender as diferenças entre cada uma dessas empresas, atrair cada vez mais também aqui um público potencial de investidores. Mesmo em relação aos investidores estrangeiros, né? No passado, das companhias que vieram ao mercado, várias delas, né, tiveram uma participação muito relevante do investidor estrangeiro. Então, muito essa questão também de quanto mais a gente tem mais empresas, né, delas conseguirem se comunicar com esse investidor, né? E como a gente já falou aqui, a tese do agro é muito relevante para o mercado brasileiro e para os investidores. Então, com certeza, né? Acho que isso é algo que já está acontecendo e quanto mais empresas tiver, mais atratividade vai ter aí em relação aos investidores. Já se sente um pouco de atratividade? Já. O mercado internacional já tem prestado atenção no agro? Sim, sim. Né? Como eu falei, até alguns casos específicos do ano passado, a gente viu uma parcela muito grande, né? Não vou entrar caso a caso aqui, mas parcelas muito grandes dos investidores estrangeiros, né? Não só o brasileiro, mas o investidor estrangeiro também, entrando nessas ofertas, negociando essas companhias também. Então, isso a gente já tem sentido, sim. Então, algo que já acontece e acredito que cada vez mais tende a aumentar. Pedro, é importante, né, trazer esse capital internacional, até porque o que tem de oportunidade no horizonte do agro brasileiro vai demandar um fluxo de investimentos muito superior à capacidade do próprio capital nacional dar conta disso. O desafio é realmente grande. O Brasil é um fornecedor mundial de alimentos e aí a oportunidade, com perdão do trocadilho infame, da fome com a vontade de comer, né? Aí que entra um pouco a nossa expectativa para o FIAGRO. Tá? Então, assim, quando a gente coloca o mundo de dívida direto das grandes companhias, leia-se as debêntures de infraestrutura para as empresas de biocombustíveis ou as emissões de CRAS, giraram em torno de 20 e poucos bilhões no ano passado e a previsão para esse ano é 30 bilhões. Então, a gente está falando de um crescimento de 50%. Tá? E é algo que vai continuar crescendo, existe uma atratividade e esse mercado ele já é desenvolvido. Então, é mais uma questão de... cada ano que passa, a maturidade do investidor vai aumentando, ele vai buscando novos produtos para investir e vai se aproximando cada vez mais. E esse volume é um volume que a gente acredita que vai crescer e vai continuar crescendo. Então, é uma linha super importante. Do outro lado é a Bolsa, né? Então, mais uma vez, a Jalles Machado ela abriu o mercado de IPOs aqui no Brasil para o agro, né? O último tinha sido em 2014, com a Ouro Fino Saúde Animal. Então, 9 anos depois, a Jalles vai lá e faz o seu IPO, onde todo mundo duvidava, né? Não, o agro na Bolsa? Não tem espaço. E, de repente, foram 7 ofertas de ações ao total ao longo do ano passado, 20 e poucos por cento dessas 23, 25% na média de todas, foram demandadas por investidores estrangeiros, tá? E agora a gente já vê um mercado desenvolvido. Então, por exemplo, semana passada fizemos a primeira conferência de empresas listadas do Brasil. Nunca tinha sido feita uma conferência exclusiva dessa forma para esse setor. A XP fez, contou com a participação de mais de 13 empresas e mais de 70 investidores, né? Então foi um sucesso a conferência e deu para perceber que o investidor de renda variável, o investidor que compra ação em bolsa, ele está querendo aprender sobre as empresas, sobre os subsetores do agro, né? Porque não existe um único agro, existe a AgroGalaxy, que é varejo, existe uma agroindústria, existe um produtor rural, existem, enfim, vários agros dentro do agro. Ele estava lá querendo aprender, tirando dúvida e mostrando já uma evolução enorme de conhecimento. O que eu acho? Acho que no meio vem o FIAGRO. Qual que é a beleza do FIAGRO? O FIAGRO, a partir de uma tese de investimentos e de um gestor capacitado para aquela tese, ele vai poder captar recursos internacionalmente ou nacionalmente e fazer a gestão daquela tese. Então, muitas vezes o investidor ele fica preocupado,
investidor gringo ou investidor local, pô, mas eu estou muito distante do agro, eu não conheço aquele agro eu nunca fui lá, como é que eu vou saber e vou conseguir acompanhar? Pô, a figura do FIAGRO traz um gestor com histórico, com profissionalismo, com equipe, para fazer a gestão com toda a experiência que ele vai ter em nome daquele investidor que comprou cota do fundo, né? Então eu acho que a grande beleza do FIAGRO é aproximar ainda mais esses investidores que têm algum certo receio de como investir no agro, a investir na capacidade de gestão daquele gestor e ele sim fazer a melhor alocação e acompanhamento dos investimentos ao longo do tempo. Então eu acho que nessas 3 vertentes a gente vai ter crescimento, mas eu acho que essa que está nascendo, que é o FIAGRO, tem um grande avanço aí para a gente enxergar nos próximos anos. Pedro, só uma curiosidade, é possível comparar a maturidade aí já do mercado brasileiro com outros já um pouco mais avançados ou consolidados, parâmetros de regulação, de ambiente regulatório, com outros mercados? É possível fazer essa comparação? Eu acho que assim, o que eu gosto de comparar, por exemplo, o FIAGRO, ele ainda não existe uma instrução que normatiza claramente o FIAGRO. Enquanto não existe essa instrução, né, a CVM, ela basicamente falou, FIAGRO, utilize a instrução do fundo imobiliário, do FIP ou do FDIC para você fazer as suas captações aqui. E essa norma vai ser escrita, né? A grande analogia que eu gosto de fazer são com os fundos imobiliários. Então, em 2014, existia mais ou menos 30 bilhões de reais em fundos imobiliários no Brasil. Quando a gente pega o número hoje de fundos imobiliários, a gente está falando de 180 bilhões. Então, ou seja, tem um espaço gigante para o FIAGRO crescer, né? Se a gente fizesse uma comparação aqui entre um produto e entre o outro, sendo que hoje a gente está num momento de mercado muito mais desenvolvido do que a gente estava em 2014, quando o fundo imobiliário estava crescendo. Então eu acho que tem um horizonte gigante, tem uma oportunidade muito grande de crescimento que deve ser ainda mais acelerado do que a gente viu no produto de fundo imobiliário. Tá? Excelente. Sheila, esse primeiro sucesso que vocês estão já encontrando com a abertura de capital faz com que a empresa também pense em dar passos no exterior? Quando a gente começa essas comparações, essas referências aqui, esse é um possível passo natural para a AgroGalaxy? A gente acredita que ainda tem muito a explorar no mercado local. Então, a gente está pensando aqui, ainda na nossa Bolsa Brasileira. Acredito que talvez no futuro esse é um passo que possa seguir, mas a gente acredita que tanto o crescimento nosso no Brasil, uma das maiores potências aí, certamente a maior em crescimento, e a nossa Bolsa, a gente ainda está pensando na expansão local, tanto na nossa Bolsa como no crescimento local, ainda dentro do país. Perfeito. Eduardo, a gente comentava também um pouco antes, é importante essas comparações ou as referências, até porque alguns fenômenos climáticos não são exclusivos aqui do Brasil, acontecem na região, e você tem hoje produtores brasileiros se aventurando fora das fronteiras brasileiras. Caso específico aqui do Paraguai, do Uruguai e talvez até um pouco na Argentina. Como é que você enxerga esse universo aí para os próximos tempos? Olha, o agronegócio ele acaba expandindo as suas fronteiras. O que a gente observa são movimentos migratórios reais, de fato, né? Então a gente observou o centro-oeste brasileiro aí sendo ocupado pelos colonos que vieram ali da região sul, início da década de 80 até meados da década de 90. A gente observa recentemente a nova fronteira agrícola lá do Matopi, do Maranhão, Tocantins e Piauí, Bahia também, não posso deixar de incluir aqui. E dentro desse contexto, a gente coloca também uma grande expansão nos países do Mercosul, especificamente o Paraguai, ao qual a gente também tem operações. O Paraguai tem uma condição climática muito favorável,
tem clima, tem solo, tem água, que é fundamental, e tem um ambiente de negócio bastante favorável. E você observa ali o desenvolvimento da agricultura de uma forma muito intensa e com uma participação muito grande dos imigrantes brasileiros, os brasiguaios, que estão lá hoje fazendo um papel fantástico na agricultura do Paraguai. Um abraço aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui, também nesse contexto, Marcelo. Muito bem, vamos continuar aprofundando a nossa conversa aqui no Comex do AgroMais, e o tema agora vai ser o ESG, ou ESG, na sigla em inglês, meio ambiente, social e governança. Será que é possível entender o ESG como uma devolutiva do mercado de capitais para empresas? Essa é uma demanda natural do mercado de capitais? Quero primeiro ouvir a Rafaela. Sim, diz que o ESG é um caminho sem volta, né? É um tema que é demandado não só pelos investidores, mas pela sociedade em geral. Cada vez mais as pessoas querem saber, né, o que está por trás daquela empresa no qual ela consome, qual é a responsabilidade, né, que ela tem com o meio ambiente, com o social, e por aí vai. E, obviamente, isso também é refletido aqui em relação aos investidores. Então, esse, com certeza, é um tema que está cada vez mais em pauta. Quando a gente conversa com as empresas, está no top 3 de temas mais demandados, mais discutidos com as companhias, que eles estão analisando, né, como que... Como a gente já comentou aqui, né, o ESG, na verdade, já está enraizado dentro das empresas, né? E quando a gente fala de companhias do agronegócio, ele é muito importante, né, porque o ambiental também é muito forte. A governança, né, da sigla ESG, a governança sempre foi muito demandada pelos investidores e agora cada vez mais o ambiental e o social também estão sendo demandados. Falando um pouquinho só do agronegócio, na B3 a gente tem alguns índices específicos aqui em relação ao ESG, né, como o ISE B3, que é o índice mais amplo em relação ao tema, e a gente também tem o ICO2, que é o índice de carbono eficiente. E nesse caso do ICO2, de fato, as companhias do agronegócio têm uma representatividade forte, né, que ele visa, né, uma maior transparência das emissões de gases de efeito estufa e redução também, né, da emissão desses gases. Então, de fato, é um tema que está sendo muito trabalhado pelas companhias e muito demandado pelos investidores. Então, acredito que é um caminho sem volta mesmo. Muito bom. Pedro, essa estratégia, é possível entender, a estratégia ESG, é impossível entender como uma resposta do mercado de capitais, uma demanda para as empresas? Tá certo esse raciocínio, esse racional aí? O ESG, como até a Rafaela explica um pouco, é quase que uma garantia a mais para o investidor entrar numa empresa, por exemplo. Eu acho que é algo, como a Rafaela disse, mandatório. Hoje em dia é algo que se tornou mandatório. Mas é algo que as companhias do agro, elas, na sua maior parte, já vêm fazendo isso de forma, muitas vezes, sem expor, dentro do próprio... Seja por uma ação direta da companhia ou algo indireto que está ligado ao modelo de negócio dela, né? E acho que isso é pouco valorizado no Brasil como um todo hoje. Então, eu acho que o que o setor, de forma geral, precisa fazer mais é expor melhor tudo que já é feito, porque tem muita coisa sendo feita pelo setor, né? Então, você pega, por exemplo, uma empresa de biocombustíveis. O impacto social na cidade, nas cidades que elas se encontram, são gigantes, né? Questão de aumento de renda, questão de investimento em escolas, em programas sociais, etc. Quando você pega a questão de governança, essas empresas vieram se aprimorando muito. Então, hoje eu poderia citar aqui inúmeros grupos do setor que têm seus balanços auditados, muitos com site de RI, muitos com uma visão muito mais transparente para essa questão de governança, né? E quando a gente entra na questão de sustentabilidade também, a questão ambiental, vamos lembrar que esse setor ele cogera energia a partir do bagaço, então uma energia altamente limpa, e o etanol, que é um biocombustível que vem ganhando muito espaço no mundo, né? E que poucas pessoas sabem, mas ele já polui. O carro flex que a gente tem hoje, não estou nem falando de outras tecnologias mais modernas, o carro flex que a gente tem hoje, andando na rua do Brasil, ele polui, na média, menos que o carro movido a bateria elétrica europeu. Quando a gente pega de onde foi produzido essa energia até a queima, o carro flex no Brasil já é uma alternativa hoje muito positiva, né? Então,
eu acho que existe uma mobilização, falando de setor geral do agro, para conseguir expor melhor todas essas práticas. Leia-se, por exemplo, o programa Etanol do Futuro, que é um programa que entrou em vigor final do ano passado, para o quê? Justamente trazer essa consciência do que o setor já faz hoje pelo meio ambiente e que a sociedade comece eventualmente a preferir mais o etanol em detrimento da gasolina, não apenas por uma questão de preço, mas eventualmente por uma questão ambiental que hoje a sociedade cobra. Então, essa é um pouco a nossa visão. É necessário, é importante, o setor já faz muita coisa, tem que aprimorar mais ainda, mas precisa expor melhor para a Faria Lima o que já faz. Sheila, a AgroGalaxy lança mão de estratégia ESG desde o seu nascimento, do seu DNA. Qual é a experiência de vocês com o ESG? Como é que a empresa adotou, abraçou essa estratégia e como isso tem se desenvolvido no âmbito da AgroGalaxy? ESG é a nossa estratégia de negócio. A gente não tem uma estratégia ESG e uma estratégia de negócio. Por quê? O nosso core business, né, o centro do nosso negócio é fazer o agricultor produzir mais. Nós temos quase 600 agrônomos a campo, Marcelo, com o principal objetivo de ajudar o agricultor a utilizar os melhores insumos, as melhores técnicas de manejo para aumentar a produtividade da lavoura dele. Então a gente fala, olha, esse é o nosso core, porque se a gente aumenta a produtividade, você evita que novas áreas tenham que ser abertas, né? Então a gente fala, olha, ESG é a nossa estratégia. Isso falando de ambiental. Nós também temos um objetivo que é declarado de aumentar o uso de bioinsumos. E no manejo com os químicos. Hoje não tem tecnologia para substituir completamente os químicos, mas a gente pode manejar, né, fazer um manejo integrado de pragas, que a gente fala de MIP, e reduzir, fazer um uso racional dos agrodefensivos, né, para que realmente a gente até devolva para o solo, né, com certeza a Mosaic trabalhando nisso também, devolva a vida para o solo para que a própria natureza possa se regenerar. Então, essa é a nossa pauta do negócio. Agricultura mais regenerativa, uma agricultura mais sustentável, para produzir mais na mesma área, para que a gente evite novas aberturas de área e a gente consiga... Eu digo assim, o Brasil tem uma oportunidade incrível de atrair capital verde, com menor custo, porque o nosso agricultor já é um agricultor que faz muitas práticas sustentáveis. A gente pode intensificar isso e melhorar, e esse é o negócio do AgroGalaxy, não é uma pauta isolada, independente. Muito bom. Eduardo, a Mosaic tem uma participação muito significativa, óbvio, nas estratégias ESG, pelo ponto de vista de ser um fornecedor importante, com impactos aí nas questões ambientais, mas como é que se integra as questões sociais e de governança? Qual a experiência da Mosaic com as estratégias ESG? Olha, do ponto de vista prático, Marcelo, a gente já vem militando nesse tema há praticamente 20 anos, né? Então, a gente tem o nosso Instituto Mosaic. Através do Instituto Mosaic, a gente procura trabalhar com muita parcimonia junto com as comunidades que nós atuamos, com projetos educativos, com projetos também assistenciais, como, por exemplo, durante a pandemia, nós trabalhamos fortemente junto às comunidades para prestar todo o suporte necessário no que diz respeito à doação de medicamentos, equipamentos e assim por diante. A gente trabalha muito também no aspecto educativo, educação é importante, e no pilar alimentação, porque fazemos parte dessa cadeia dentro do elo do agronegócio. E aí a gente trabalha muito nessa questão que a Sheila mencionou aqui sobre o uso adequado de técnicas de fertilização, agricultura de precisão. A gente tem convênios ali com a Embrapa no sentido de qualificar os profissionais da Embrapa. É um projeto chamado Bifiquali, onde a gente está desenvolvendo muito a técnica de adubação para a pecuária, que é algo que tem um apelo relacionado à sustentabilidade enorme. E pensando da porteira para dentro de casa, é fundamental a gente investir nos nossos talentos. Nós temos aí mais de 6 mil empregados dentro da organização, aqui no Brasil aproximadamente 6 mil empregados. Então, como
trabalhar, como fazer a gestão desse time, no sentido de desenvolver esse profissional, trazer esse profissional para uma nova etapa em termos de desenvolvimento e crescimento pessoal. E a gente falou muito aqui nessa questão também de inclusão, políticas de inclusão muito fortes com relação a isso, para garantir que a gente tenha um tratamento equânime perante toda a organização. Então, e é o que eu tinha colocado lá atrás, a Sheila reforçou, é fundamental que a estratégia da organização e a estratégia SG seja uma coisa única, é uma simbiose, não existe separação aqui, porque esse é o verdadeiro dom do nosso negócio, principalmente pensando num segmento que nós atuamos, cujas perspectivas são enormes, a gente já falou aqui. Excelente. Nós estamos chegando ao final da nossa primeira reunião do Comex do AgroMais e eu quero pedir agora aos nossos convidados para essa reunião uma participação final. Aprendemos bastante hoje aqui e eu quero entender um pouco da perspectiva futura. Rafaela, a perspectiva para 2022, tentando olhar um pouquinho para 23, 24, é positiva? Com certeza, né? Acho que só do fato de a gente estar conversando aqui hoje sobre o agronegócio no mercado de capitais já mostra isso, né? Como a gente falou no começo, cada vez mais a ponte, né, que a distância que separa o agronegócio da Faria Lima, do Leblon, tem se reduzido. Né? E é importante cada vez mais ter essas novas empresas na Bolsa, né? Mais AgroGalaxies na Bolsa. Como a própria Sheila comentou, quando eles vieram ao mercado, tiveram que explicar para os investidores, né? Desbravar o mercado, explicar para o investidor o que é o varejo do agro. Agora, uma próxima vez que uma outra companhia similar venha, a AgroGalaxy já desbravou esse tema, né? Já facilitou. Então, cada vez mais isso tende a atrair novas empresas para que possam também vir a mercado. O investidor tende a conhecer mais também os subsetores, né? Subatividades aqui do agronegócio. E como o Pedro comentou também, né? Não é só o IPO, né? Não é só a parte de equity, mas também toda a parte de dívida, né? Com crescimento, aí, com uma expansão aí da parte de emissões de CRAS, o próprio FIAGRO também. Isso também acelera muito essa oportunidade, né? Toda essa questão aqui do agronegócio no mercado de capitais. Então, de fato, acredito que é um ambiente bastante promissor aqui para o agronegócio no mercado de capitais para os próximos anos. Excelente. Pedro, também a sua participação final aqui, a perspectiva bastante animadora? A gente está animado, a gente está animado. Já dá para ver um fluxo muito acima até acima do esperado de emissões de renda fixa, então acho que é aquela caixinha que eu falei que talvez fosse a mais desenvolvida, né? Então, a gente já consegue ver o pipeline com muita coisa, várias ofertas já públicas em andamento. Do lado de ações, eu acho que tem muita companhia fazendo um trabalho bacana com os investidores, de levando os investidores nas plantas, na empresa, para conhecer melhor o negócio e ir aproximando, para num momento oportuno de mercado já ter vamos dizer assim, essa educação muito bem feita e o processo se tornar mais simples. Então, tem um pipeline de empresas prontas e organizadas e fazendo já um trabalho de abertura de capital. E a nossa grande aposta aqui de um novo entrante, vamos dizer assim, que a gente contou muito pouco ano passado, né? E esse ano a gente espera contar mais, é o FIAGRO. Então, já temos algumas ofertas públicas, outras não públicas, mas a gente espera que tenha um volume de emissão de pelo menos 4, 5 bilhões esse ano, a depender de condições de mercado, podendo ser ainda maior. Então, essa é a nossa expectativa. XP totalmente animada aqui com o setor. Excelente, muito obrigado, Pedro. Eu queria trazer agora a participação da Sheila. Qual é a perspectiva que vocês estão enxergando? Aí a AgroGalaxy também animadíssima, claro, né? As expectativas são as melhores, safra recorde novamente aí às portas, um ano que, se Deus quiser, a pandemia terminando, um ano de muita esperança. Acreditem no agro, acreditem no Brasil. Certamente um ano de crescimento para o AgroGalaxy e para o agronegócio brasileiro. Excelente, muito obrigado. Eduardo Monteiro, também qual é a perspectiva para a Mosaic e a sua visão nos próximos anos? Olha, pensando numa expectativa de médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma, Marcelo, continuamos extremamente otimistas, pensando aqui no lado dos investidores, do lado dos credores. A gente tem aqui um business case que o agronegócio brasileiro, que é um imenso mar de oportunidades. Eu falei de produção de alimentos, hoje a gente alimenta 800 milhões, nós vamos alimentar 1,5 bilhões.
A gente tem a questão de energia, onde você tem grandes potências ao redor do mundo querendo mudar a sua matriz energética. E dentro desse contexto, a produtividade, a produção agrícola vai ter um papel relevante nesse cenário geral. Então, quando você coloca isso em perspectiva num case de negócio, eu vejo isso para o mercado de capitais como, poxa, um imenso mar de oportunidades. E muito mais interessante que é poder navegar dentro desse contexto, aproveitando-se das nossas vantagens competitivas. Nós temos clima, nós temos água, nós temos áreas sem precisar desmatar a Amazônia. E como um amigo nosso aqui, Marcelo em Comum, fala, Paulo Herman, executivo do setor, fazendo uma analogia à Fórmula 1, nós ainda estamos na volta de apresentação. O potencial é enorme. Temos uma corrida para ser traçada aqui. Bom, posso perder a chance. Fórmula 1 é na Band. Só para descontrair, estamos chegando aqui ao final da primeira reunião, encontro do AgroMais Comex. Eu quero agradecer a participação da Rafaela, do Pedro, da Sheila e também do Eduardo. Quero agradecer a sua companhia, acompanhando aqui pelo AgroMais o nosso encontro. No próximo, a gente vai abordar outros temas relevantes e de interesse. Muito obrigado pela sua companhia. Até lá.